Este é o Segurança Legal, episódio 114, gravado em 7 de dezembro de 2016, Mr. Robot. Neste episódio, falaremos sobre a série Mr. Robot, nos seus aspectos gerais, de tecnologia e também de segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com, pelo Instagram, Segurança Legal, e pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com, além, é claro, do já tradicional iTunes. Uma coisa muito importante no iTunes, né, Vinícius? É sempre bom se você acompanha por lá, se você segue por lá, avalie o nosso podcast, se assim já não fez, né? Mas avalie o nosso podcast, que ajuda bastante na divulgação, na organização lá dentro dos resultados, e você nos ajuda bastante se puder fazer essa avaliação. Bom, Vinícius, temos também o nosso feed, né, que foi modificado. Enfim, se você chegou nesse episódio mas ainda está no feed antigo ou não está conseguindo atualizar o feed antigo, isso ocorre porque há necessidade de atualização. Maiores dúvidas? Entre lá no nosso site, acesse o link Assine e aí faça assinatura no seu agregador preferido pelo novo feed. Ainda nos avisos, Vinícius, é bom dizer que e relembrar aqui que nós contamos com uma ajuda muito valorosa do Rodney Cruz para fazer o logotipo, o novo logotipo do Segurança Legal. Então fica aí a referência do Rodney Cruz, que ele é designer e atua nessa parte de gestão de marcas. Você pode encontrar e ver melhor o trabalho do Rodney em rodneycruz.cc. Temos uma errata do episódio anterior também, Vinícius. Nós falamos sobre a questão quando falamos do Uber, né? Eu comentei que aquela diminuição artificial de preço que eventualmente eles estariam fazendo, né, para prejudicar os concorrentes, que seria concorrência desleal. Na verdade, não é concorrência desleal, mas sim uma infração contra a ordem econômica, de acordo com a lei 12.529 de 2011, artigo 36, parágrafo 3º, inciso 15. Então ficou aí essa referência um pouco não, completamente incorreta, que eu faço a errata aqui. Vinícius, eu queria também fazer uma recomendação de canal, que é o canal, ele tem um nome engraçado, que é Peixe Babel, canal da Peixe Babel lá no YouTube. É mantido pela Camila, ela é uma estudante, enfim, de mestrado, que foca os seus estudos na área de inteligência artificial e robótica. E eu cheguei nesse canal, numa pesquisando uma outra coisa, acabei chegando nesse canal. O primeiro vídeo que eu vi, achei muito bacana, vi outros, todos eles com excelente qualidade. Ela é uma menina jovem, mas muito qualificada, sabe do que fala. Eu fiquei realmente impressionado. É difícil eu ver canais com uma qualidade tão boa. Então fica a indicação para quem não conhece, assim como eu não conheci, o canal Peixe Babel. Vai ficar o link aqui no show notes. Eu vou dar uma conferida também, porque eu também não assisti, não conhecia. Já que tá indicando, eu vou dar uma olhada. Ó, que bom, já rebanhei mais um assinante pro canal da Camila. Se ela nos escutar, fica aí um abraço e parabéns, Camila, pelo teu canal. Bom, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 9 minutos e 16 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 22 minutos e 50 segundos. Bem, então temos aqui a mensagem dos ouvintes, Vinícius. A primeira vem lá do Augusto Matos, que deixou um comentário no episódio 113, vamos de Uber. O que disse o Augusto? O Augusto nos diz o seguinte: parabéns por mais esse episódio sensacional. Opa, muito obrigado, Augusto. Obrigado. Vocês tocaram em um ponto em que eu comungo da mesma opinião. Novas tecnologias que geram emprego, as pessoas precisam atender os requisitos legais nas relações com o trabalhador. O lucro incessante por parte dos donos não deve ser somente o foco nessa relação. Sem dúvida, tem que ser ganha-ganha. Queria propor um tema:
a importância da resposta de incidentes em segurança da informação. É um tema muito abrangente, acredito que seria de grande valor. Abraços. Augusto, você não é o primeiro que nos recomenda, que nos solicita esse assunto, né, Guilherme? Sim. E em razão disso, a gente já está preparando material para um episódio sobre esse tema, que é resposta a incidentes. Teremos aí um episódio de final de ano, esse é o penúltimo episódio do ano, né? Exatamente. Teremos a gente tem nosso mais um. Tradicional o resumo retrospectiva de 2016, junto com o Fábio Solini, que vamos fazer o comentário de algumas notícias principais. Aí, já no começo do próximo ano, talvez a gente já consiga encaixar... Já tenha pronto aí para encaixar esse assunto. Esse episódio aí de resposta a incidentes. Resposta a incidentes, perfeito. Um grande abraço, Augusto. Obrigado, Augusto. A próxima mensagem vem do Vinícius Gagno, que deixou um comentário lá no episódio 111, na verdade, só uma indicação aqui, né? 111 incidente bancário. Ele escreveu: Guilherme Vinícius, parabéns pelo podcast, com informações sempre interessantes e pertinentes para quem trabalha com TI e segurança. Continuem sempre assim. Muitíssimo obrigado, meu xará. Ou como a gente diz aqui no sul, meu tocaio. Teu tocaio, Vinícius também. Vinícius. Continue. Ele disse: continuem sempre assim. Eu digo: continuem conosco sempre. Conosco, por favor. E temos uma mensagem muito bacana deixada pelo Leonardo Andrade lá que ele deixou no Facebook. E ele mostrou, inclusive deixou uma foto de uma situação muito legal, né, Vinícius? Sim. O Leonardo Andrade nos escreve o seguinte: estou sempre compartilhando, curtindo e fazendo propaganda do excelente trabalho de vocês. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Legal. Creio que é uma das formas de agradecer-lhes pela dedicação em nos prestar a cada 15 dias... em nos presentear a cada 15 dias com um conteúdo de alta qualidade sobre direito, tecnologia e segurança da informação. Na última sexta, dia 2 de dezembro de 2016, fiz uma palestra para um grupo de colegas composto por delegados, agentes e escrivães de polícia sobre crimes cibernéticos. Só que uma observação: o Leonardo Andrade é da Polícia Civil. Legal. E ele escreve: aproveitei o ensejo para mostrar ao público onde buscar material e conteúdo de qualidade sobre a temática. Ao fundo, na projeção, está o site Segurança Legal. Tem uma foto dele no auditório, onde ele está dando a palestra dele, com o site do Segurança Legal projetado no telão. Onde demonstrei como baixar os MP3 e fazer pesquisa nos links postados no show notes. É mais uma forma de agradecer a vocês. Leonardo, muitíssimo obrigado. Você não tem ideia como você nos ajuda na divulgação desse podcast, ainda mais quando vem quando a indicação é feita de uma maneira, por uma pessoa tão qualificada, né? E para um grupo de pessoas que tem um interesse especial nessas temáticas que a gente trata. Então, assim, muitíssimo obrigado e continua com a gente. Repito aquilo que eu escrevi na resposta ao comentário ao Leonardo, que ele se sinta à vontade para nos indicar temas que ele tem interesse de serem... que a gente trate aqui no podcast, até para, de repente, a gente trazer visões diferentes aí sobre algum tema que ele já tenha visto por aí ou que ele tem algum interesse em especial. Grande abraço, Leonardo, muitíssimo obrigado. Eu fico bem feliz também, principalmente ver que o podcast ele vai tomando lugar nas discussões qualificadas, né, em universidades, enfim, eventos, enfim, o podcast acaba aparecendo e isso nos deixa bastante felizes. Acho que é o nosso melhor pagamento, né, Vinícius? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Leonardo. Bem, então, para saber das notícias da última quinzena sobre segurança da informação e direito da tecnologia, nós vamos ouvir o nosso amigo Fábio Solini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você bem informado sobre o que acontece no mundo da segurança da informação. O fim do ano está chegando, mas as notícias não param. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, fique à vontade, envie para nós. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, encontrado backdoor em smartphones Android. Vários incidentes de vazamentos de dados. Vírus rouba 1 milhão de contas do Google. Espionagem chinesa afeta a indústria aeronáutica.
Mais ataques contra a rede Swift. Malware explora nova moeda criptográfica. Ransomware espertinho pede para você infectar o seu amigo. E vamos às notícias. E na primeira notícia eu quero comentar que foi encontrado um backdoor no firmware de 26 modelos de smartphones Android. A fabricante de segurança Dr. Web anunciou ter encontrado aí um sério backdoor nesses 26 modelos de smartphones rodando Android. Esse backdoor se comporta como um Trojan Downloader, que após iniciado ele irá monitorar a rede Wi-Fi, conectar-se a um servidor de controle comando, que nós chamamos de C+C, e baixar mais software para o smartphone comprometido. Esse software baixado e instalado, ele pode instalar aplicações legítimas, né, mas ele também pode instalar aplicações potencialmente maliciosas, como adware, programas de propaganda evasivas. Ele pode inclusive adicionar um ícone flutuante, um ícone de propaganda flutuante na tela, que vai ficar lá na tela incomodando o usuário e impossibilitando o seu fechamento, né? Ao checar a lista desses 26 modelos, nós podemos ver que a maioria desses dispositivos comprometidos são de fabricantes pouco conhecidos por aqui, ainda bem, né? São fabricantes que possuem um mercado maior na Ásia, no leste europeu. Se você quiser ver a lista dos smartphones para saber se o seu está na lista, eu vou deixar o link lá no nosso site para você olhar. Vazamento de 1 bilhão de contas de usuários do Yahoo. E novamente o Yahoo é envolvido aí em um grande incidente de vazamento de dados, dessa vez ainda maior de um outro incidente que foi anunciado ainda esse ano. Dessa vez são cerca de 1 bilhão de contas que tiveram seus dados acessados indevidamente por criminosos. O incidente ocorreu em agosto de 2013, mas só agora ele se tornou público. Esse é o segundo caso envolvendo o Yahoo, porque em setembro passado foi anunciado que o Yahoo sofreu um vazamento de dados similar a esse, mas que o ataque foi em 2014. Apesar da similaridade dos dois incidentes, me parece que eles não estão relacionados, ou seja, não se trata aí do mesmo atacante, né? No post publicado essa semana, a equipe de segurança do Yahoo detalhou a provável técnica explorada pelo atacante, onde eles acreditam que ele teve acesso a um código proprietário da rede do Yahoo e com isso ele conseguiu então forjar cookies das contas do usuário, né? Esses usuários que estão sendo forçados a realizar a troca da senha desses quase 1 bilhão de contas aí que foram comprometidos. Mas olha, o Yahoo não foi o único envolvido em incidente assim nessa quinzena. Um outro site que numa situação similar é o Dailymotion, que é uma espécie de YouTube, só que para esse caso não foi detalhado o número de vítimas, nem a técnica que foi explorado, nem o alcance disso, né? E para fechar aí essa onda de urucubaca dos vazamentos de dados, o Altieres Hor publicou que a Samsung do Brasil corrigiu uma falha que deixava expostos aí dados de até 900 mil clientes da empresa no Brasil. Essa falha foi descoberta aí pelo pesquisador brasileiro Rafael Gianesini, que, claro, ele reportou a falha para a empresa que corrigiu o problema, né? Não há relatos de que esses dados tenham sido acessados por criminosos, ainda bem, né? Isso nos deixa mais aliviados, mas se fosse de outra forma, nós também sabemos que no Brasil não existe nenhuma lei que criminalize ou que delimite aí como as empresas devem tratar os dados pessoais dos seus usuários, né? Infelizmente. Novamente eu volto a reforçar aqui para os nossos ouvintes que ainda não conhecem e usam o serviço Have I Been Pwned, eu altamente recomendo, porque ele avisa você caso o seu e-mail, caso os seus dados tenham sido encontrados nessas bases de dados vazadas. E também não vale a pena reforçar aqui que vocês devem ter senhas únicas para cada serviço online onde você tem conta. Vírus para Android Hooligan rouba 1 milhão de contas do Google. É uma praga digital para Android que já obteve aí as chaves de autorização para acessar mais de 1 milhão de contas do Google, ainda está comprometendo aproximadamente 13 mil contas por dia. Esse alerta foi publicado pela companhia de segurança Checkpoint essa semana que passou. A empresa batizou o vírus com esse nome, Hooligan,
Segundo a empresa, esse código malicioso ele é distribuído principalmente em lojas de aplicativos não oficiais, com diversos nomes aí de Wi-Fi Accelerator, HTML5 Games, enfim, numa variedade de aplicativos maliciosos, né? O Google afirmou, depois que a pesquisa se tornou pública, que já está comunicando os usuários que tiveram as suas contas acessadas indevidamente. E olha, na minha opinião, usuários de Android hoje devem usar antivírus. Não se trata de um luxo, mas sim de uma necessidade. Além, é claro, dos usuários se limitarem a sempre e somente baixarem aplicativos da loja oficial do Google. Espionagem chinesa atinge indústria aeronáutica americana. Hackers chineses estão atacando os sistemas da aeronáutica americana a fim de roubar propriedade intelectual que poderia aí aumentar a competitividade da China nessa área. Pois é, quem deu essa afirmação foram pesquisadores da companhia de segurança FireEye, que é aí especializada na investigação de ataques direcionados. Além desses ataques contra a indústria aeronáutica americana, eles também detalharam ataques de sabotagem que têm causado diversos problemas para companhias aéreas no mundo, né? Não só aí os fabricantes da indústria aeronáutica, mas também companhias aéreas. Eles citaram aí alguns incidentes recentes, como o que ocorreu em 2015 contra uma companhia aérea da Polônia chamada LOT, onde em 2015 eles tiveram 10 voos atrasados devido a um problema ocorrido no sistema da companhia, e segundo a FireEye, esse problema foi causado por um incidente onde hackers chineses invadiram os sistemas da companhia e impediram aí com que esses aviões levantassem voo, né? A empresa também afirmou que dois ataques ocorridos em 2 aeroportos na Turquia esse ano também foram resultados de ataques de grupos de hackers organizados e patrocinados pelo governo chinês. Vejam vocês. Agora eu pergunto para você, caro ouvinte, imaginem se tal tecnologia de ataque cai na mão de terroristas. Vocês já imaginaram o estrago? Mais ataques contra a rede SWIFT. Os ataques contra os bancos, olha, não param. Agora que os criminosos encontraram pote de ouro, nós vimos essa semana a terceira onda de ataques contra o sistema SWIFT, que é aí o sistema internacional de transferência de dinheiro entre os bancos. A entidade confirmou que os bancos afiliados continuam sendo atacados regularmente e aí eles registraram uma terceira onda de ataques, né? Lembrando aí que a primeira onda de ataques resultou numa perda de 81 milhões de dólares que foram desviados de um banco em Bangladesh. Isso porque os criminosos conseguem acessar a rede SWIFT e alterar ou efetuar transferências entre bancos, né? Posso afirmar para vocês que esses ataques estão longe de terminar, né? Seguramente eles ocorrerão mais vezes. Quem quiser mais detalhes sobre esses ataques, inclusive detalhes técnicos, eu vou deixar o link lá no nosso site. Malware explora nova moeda criptográfica Zcash. Criminosos estão infectando computadores pelo mundo e usando-os para minar moedas criptográficas. Até aí nenhuma novidade, até mesmo alguns trojanos brasileiros fazem isso, mas o que tem ocorrido de novo nesses ataques é que até então a moeda criptográfica escolhida pelo malware, na maioria dos casos, é o Bitcoin, porque é a moeda mais popular, mas pesquisadores da Kaspersky encontraram uma nova versão desse tipo de malware que já está preparada para usar uma nova moeda criptográfica chamada Zcash, que foi lançada recentemente. A diferença entre o Bitcoin e o Zcash é que o Zcash diz oferecer total anonimidade, não sendo possível identificar o remetente, o destinatário e nem as transações realizadas com essa moeda virtual, o que de certa forma é possível fazer através do Bitcoin. A Kaspersky estima que quando 1000 computadores estão infectados, eles podem minar até 20 mil hashes por segundo, o que daria aí um ganho aproximadamente de $6.200 por mês, $75 mil no ano, isso considerando a cotação atual do Zcash. Outro fator interessante desse ataque é que o malware
usado para minar essa moeda criptográfica não afeta sistemas Windows por enquanto, mas ele foi encontrado infectando computadores rodando Macintoshes, né? Rodando o sistema da Apple, o macOS. Que coisa, não? Ransomware sugere que vítima infecte mais pessoas para não pagar o resgate. Para terminar, claro, não poderemos deixar de falar sobre ransomware, essa praga que está na moda e que pode sequestrar os seus arquivos, pode parar a operação de um banco, de empresas, de governo e criar um colapso na economia global. Sim, nesse caso eu estou citando Mr. Robot. Mas olha, tratando desse tema, né, no nível aí mais pessoal, pesquisadores da Bleeping Computer anunciaram essa semana, e essa notícia deixou muita gente estupefata, incluindo aí vários ouvintes do Segurança Legal. Eles encontraram uma nova versão de um ransomware que, para que a vítima desse ransomware não pague o resgate, ela precisa disseminar essa praga e infectar pelo menos mais 2 pessoas. E essas 2 pessoas precisam pagar o resgate para que a vítima original receba a chave e possa decifrar aí seus arquivos de forma gratuita. Na tela de resgate do ransomware é informado um link que tem um ID. Esse ID é o que identifica se houveram novas vítimas, né, que foram infectadas pela primeira vítima, e se os pagamentos foram feitos. Então, se isso ocorre, o criminoso aí então vai poder saber e vai poder dar a chave para que a primeira vítima descriptografe. Veja vocês, então desconfie de mensagens e links suspeitos que você receba dos seus amigos, né? Esse modelo inovador aí de disseminação foi adotado por esse ransomware chamado de Popcorn Time, mas vejam, ele não foi desenvolvido nem pelo Elliot, nem pelo Dark Army, mas sim por criminosos que se dizem oriundos da Síria. Olhem a criatividade desse pessoal. Muito obrigado por sua atenção, e na continuação do programa eu deixo vocês na companhia do Guilherme, do Vinícius, do Elliot, da Darlene, da Angela, do Tyrell e, claro, do Dark Army. Vinícius, sabe que a minha relação com essa série foi uma relação tanto quanto estranha, assim, né? Porque vários ouvintes nossos já tinham nos recomendado a série Mr. Robot. Você já tinha assistido, né? Mas como eu não tinha assistido, a gente não falava muito sobre o tema. E eu fiz um comentário aqui em alguns episódios atrás que eu não tinha visto e não tinha gostado, né? Sim. Você lembra bem disso? Os nossos ouvintes se lembram disso? E depois, logo depois, no episódio posterior, um outro... E aí dei minhas razões, enfim, e sobretudo ela se devia à questão do clichê, né? Do cara de moletom de capuz, e aquele cara que eu tinha visto um trailer e mostrava esse cara com moletom de capuz na frente do computador e tal. E aquilo me causou uma impressão muito ruim. Então, no outro episódio vem um outro ouvinte e disse: essa tua impressão ela é correta porque Hollywood tem nos dado uma série de clichês quando lida com essa questão de segurança da informação, né? Ou seja, o cara senta na frente do teclado, mexe um pouquinho ali no teclado e aí invade as coisas, um negócio sempre muito simplificado, né? Mas, como os nossos ouvintes tinham me recomendado, eu fui assistir a série e gostei muito. Eu quando fui assistir a série, eu também assisti por causa do primeiro ouvinte que nos indicou. Eu não lembro mais quem foi, já faz um bom tempo isso. Eu te confesso que eu gostei mais do início da série, que tinha mais coisas, né, envolvendo hacking e tal, do que mais pro final, que a coisa foi ficando mais psicológica, né? Então, sim, eu achei bem interessante que finalmente uma série, né, em que a coisa é um pouco mais realista no que diz respeito à invasão. Aliás, pouco mais não.
né? Muito realista. Extremamente realista. E isso eu curti bastante, sabe? Essa coisa do realismo, né? E muita gente chamou bastante a atenção de muitas pessoas o fato de ela ser muito realista, de ela retratar a realidade de uma forma muito fiel. Isso não é novo. Quando a gente começa a ver literatura e até mesmo artes plásticas, né? E a gente tá tratando a série aqui como uma manifestação de arte, né? Acho que de fato é, né? De fato eu acho que que é nova, né? É uma nova forma de arte, é uma arte de massa, mas não tem meio de massa, mas me parece que é uma manifestação artística também, né? Te parece? Eu acho que sim. Não, sem dúvida que é. Tem pessoas que dizem que, por exemplo, o quadrinho não é uma manifestação artística. Não é possível. E sim. Tem até aquele meu amigo, professor Gelson Westenfelder, que fala sobre quadrinhos e filosofia. Ele bate muito nessa tecla. Enfim, tem como fazer uma análise bem profunda dos quadrinhos também, né? Mas até tem uma questão meio poética nessa série, que são as aberturas, né? Aquela letra vermelha, que parece a fonte da SEGA, né? A gente Sim. até encontra algumas referências, ou a fonte da CNN. SEGA, aquela empresa de videogames, né? Mas eu acho que mais pra SEGA tem mais a ver com... do que da CNN, né? E aquela entrada da letra vermelha, acontece alguma coisa no início da série, vem aquela letra vermelha com uma música clássica, quase sempre clássica, algumas vezes não, Sim. né? No último episódio da segunda temporada é o Kraftwerk, né? Tocando aquela música do Hall of Kraftwerk. Mirrors. House of Mirrors. Então, tem algumas coisas de poesia na série também, algumas tomadas, o cara tá sentado num sofá, alguma coisa assim, tem uma obra de arte atrás, em várias vezes eles focam obras de arte no contexto ali da série, mas essa questão entre ficção e realidade não é nova. A gente pega a literatura, a gente vê os movimentos realistas da literatura, o realismo, né, inclusive de fazer essa crítica à sociedade, crítica à forma nas empresas, crítica à burguesia, lá um pouco mais antes, né, no passado meio recente, e a série faz um pouco isso, né? Repete o que a literatura já faz, o que as artes plásticas já fazem. Imagina aquelas esculturas que parecem exatamente como pessoas, que são representações fiéis da realidade. Me parece que a série acaba trazendo isso, não sei se tu concorda. Sim, ou não. Pelo menos no que diz respeito às questões de segurança da informação, pra mim, até o momento, é a melhor retratação no cinema, ou essa série, na verdade, ela é formatada pra TV, né? Mas assim, ela é uma retratação mais fiel que eu vi até o momento. E antes de nós seguirmos adiante, é importante avisar que a gente vai ter spoiler nesse episódio. A gente já tá dando alguma coisa, a gente não não entrou ainda nos spoilers mesmo, mas vai ter spoiler. Nós vamos falar aqui sem papas na língua, como diz o outro, né, com relação a dizer o que tá acontecendo na série, o que aconteceu e tal, tá? Então, quem não assistiu ainda e quiser esperar, para por aqui, vai assistir e depois volta aqui pra ouvir esse episódio. Não siga adiante, porque você vai receber uma tonelada de spoilers. Sim, a gente vai comentar não todos os episódios, que não tem como, mas no geral a gente vai dar a letra, né? Bom, Guilherme, antes de seguir adiante, é interessante a gente dar um geral da série, né? Tem o protagonista, né, dessa série é o Elliot, que é um cara deslocado psicologicamente e socialmente, né? Ele tem sérios problemas com relação a maneira dele ser, a maneira dele se relacionar com as pessoas. E ele é um hacker talentoso, pelo que eles tentam colocar na série, né? É uma pessoa que conhece bastante, trabalha numa empresa de segurança, e essa pessoa, ela teve um probleminha aí com relação à morte do pai dele, né? Que teria sido causado pela empresa para qual a empresa que ele trabalha presta serviço, faz parte do grupo, que é a Evil Corp. A E-Corp. A E-Corp. Cujo nome é Evil Corp. É Evil Corp. Chamam de Evil. Chamam de Evil Corp. Tem certo momento lá que eles falam Evil Corp. Então tem essa coisa evidente, né? Até que tu colocou evidente de ser uma coisa... A empresa é má, entende? tem esse lance. Então, toda a trama se dá nele, com a questão da dupla personalidade que ele tem, né, que ele desenvolve para lidar com os conflitos que ele tem. Então, no início da trama até as pessoas não se dão conta, né? Quem não viu até mais pro final da primeira temporada,
não se dá conta que ele tem esse lance, que ele tá se relacionando com uma outra personalidade dele. E aí toda a preocupação dele, todo o objetivo dele é derrubar a Evil Corp, né? É acabar com a Evil Corp e estabelecer uma nova, digamos assim, uma nova ordem mundial. É uma bem pretensiosa. E ambiciosa, eu diria, uma meta, né? E aí, então, ele fica ele vai vivendo os conflitos, né, nos quais ele vai buscando esse objetivo dele e, ao mesmo tempo, outras relações que ele vai tendo, como quem vai lembrar agora da meio que namoradinha dele, que morre na primeira temporada, né? Justamente por esse envolvimento dele com drogas. Então ele utiliza drogas, ele tem, além do problema psicológico dele, que, né, que já está ali presente, ele faz terapia, ele faz tratamento nesse sentido. Sim. E junto com isso ele ainda é um viciado, ele utiliza morfina, no caso. Controladamente, né? Segundo o que ele procura colocar, porque pela necessidade ele acha que tem esse controle, assim como ele acha que ele tem um controle da vida dele como um todo e do mundo à volta dele. Tal ponto, a gente vai comentar adiante, que ele interfere na vida das pessoas, ele utiliza esse talento dele com relação à TI, à segurança da informação, para interferir, para controlar a vida de quem está na volta dele. Né? E a viagem dele é nesse sentido. Assim, quem não assistiu a série e optou por ouvir os spoilers, né? Pelo menos tá entendendo um pouquinho melhor de como é que se desenrolou, qual é o princípio da série e qual é o drama central que tá ali envolvido, né? Sabe, eu diria que o ponto mais importante, e um dos ouvintes até nos colocou isso no episódio anterior, que o foco da série é o problema psicológico dele. É uma série muito psicológica. Exatamente, é muito pesada psicologicamente, né? É muito pesada. Você chega a ficar até meio ansioso alguns episódios. A questão da tecnologia e dos hackings, ela é bem incidental, eu diria. É uma coisa que pode chatear algumas pessoas que não são muito técnicas dessa área. Por exemplo, eu assisti a série com a minha esposa. E para ela, que não é uma pessoa da segurança da informação, entende de tecnologia como uma pessoa comum, né? Para ela não faz sentido todas aquelas referências. É como se aquelas referências não existissem. Elas passam a fazer sentido para quem é da área e percebe que elas são muito fiéis, né? É por essa razão, Guilherme, que eu não acho que é tão incidental assim. Sim, sem dúvida nenhuma, a série é muito mais psicológica do que algo essencialmente técnico, né? Mas dada o cuidado que eles tiveram em fazer algo bem próximo da realidade, né, com relação às questões técnicas de segurança da informação, eu acho que está longe de ser algo incidental, até o que causa uma certa dificuldade para pessoas que não são da área de TI compreender aquilo que elas estão vendo ali, ou que não tem uma compreensão maior sobre essa questão de segurança. Bom, e ainda tem uma relação bastante grande com a nossa realidade, né, o mundo o que a gente está vivendo hoje, na atualidade. Tanto é que eles chegam a manipular, fazer uma manipulação de uma imagem lá do Obama, do Obama se pronunciando, em que o Obama fala sobre o Tyrell, que é uma das pessoas envolvidas ali com os hackings. Sim. E sobre a F-Society ele fala. E sobre a F-Society, exatamente. E até sobre isso, até é legal botar aquele vídeo, Guilherme, que tu viu na internet, botar no show notes, que mostra algumas técnicas, uma técnica de como o pessoal faz isso, né? Então, eles tiveram preocupação de não só trazer a questão da segurança da informação da maneira mais real possível, mas também estabeleceram links bem claros com a nossa atualidade, né? Com o que a gente está vivendo hoje. Por isso que eu diria que é um realismo que se aproxima também da literatura, que faz isso o tempo todo, né? Sempre fez isso, sempre lidou, mas mais recentemente faz isso. E agora eu vi que vazou um pedacinho da próxima temporada, né, do enredo da próxima temporada, que eles fariam até uma referência sobre a eleição do Donald Trump, né, nessa temporada que vem agora, do ano que vem. Mas sabe que eu acho que não é por acaso que eles colocaram um cara que tem um problema em lidar com a realidade, um cara que foge da realidade. Na verdade, o Elliot, ele não sabe se ele vive, né, ou ele tem dificuldades para separar o que é real e o que é pensamento, né, ou o que é invenção da cabeça dele, ou a própria relação com o pai dele. Na verdade, eu acho que isso foi bem pensado para mostrar essa oposição que a gente tem entre a realidade física
e a realidade digital, e como ele transita entre o físico e o digital, e como o digital tem cada vez mais impactos no real. Porque o digital também é real, né? Mas a gente coloca o virtual em oposição ao real, ao físico. Que é uma colocação que eu sempre busco desfazer quando a gente fala por aí em palestras e tal. No final das contas não tem virtual e real, é tudo real. Tem uma realidade. É só o meio que é diferente. Mas é interessante porque essa mesma interconexão entre o virtual e o real é o que acontece na vida dele, com a dificuldade que ele tem de separar o que é inventado e o que não é. O que é inventado por ele exerce, talvez, uma influência muito maior do que do que o real dele, ou do que ele acredita que é real, né? Então, isso é bem interessante. O enredo é feito para causar confusão, de fato, e, sobretudo, na segunda temporada, essa confusão fica muito maior. Fica bem mais intensa. E perde um pouco essa coisa do hacking, acaba caindo um pouco na segunda temporada, né? Não sei se percebeu isso também. Sim, é bem claro, isso é bem claro. O hacking perde a importância, tem a sua importância reduzida na segunda temporada, e ali se trata mais com as consequências no mundo real daquilo que foi feito, nem tanto da questão de hacking, mais como foi na primeira. E sabe que me invocou também um pouco do Matrix, dessas duas realidades do Matrix, né, que a gente conhece muito bem, e me parece que ele também tem nele próprio essas duas realidades, o real e o virtual, o real e o inventado, e como ele vai de um lado para o outro, né? Eu acho também bem interessante que essa série lida com um sentimento bem comum da geração dele, porque ele é um cara bem jovem, o Elliot, né? O protagonista. Lida bem com esse sentimento dessa geração que não acredita mais na sociedade, que não acredita mais na política, que não acredita mais na forma como as empresas se organizam, né? Não acredita mais nesse capitalismo que a gente vive hoje, né? Na busca do lucro desenfreado, que começa a contestar esse tipo de questão e contestar até a própria política. Eu acho que eles representam bem isso e veja, eles não acreditam nem nas formas tradicionais de resolver conflitos, né? Que é uma coisa que pode fazer uma ligação com o próprio direito, né? Eles não acreditam no direito, eles não acreditam no Estado, eles não acreditam na sociedade. Eles acham que eles, por meio do hacking, seriam aquelas quase como deuses, né? Ou quase como as pessoas escolhidas para mudar uma realidade numa visão de realidade que eles têm, que eles acham que é certa, mas que talvez não seja, né? Afinal de contas, eles cometem uma série de crimes, né? Crimes esses e todas as ações que são feitas por uma sociedade, a F-Society, né? Uma reunião de pessoas, uma reunião de hackers, que seria Fuck Society, né? Eles falam, é o que ele pensa no início, né? Logo no início da primeira temporada. Na primeira temporada, no primeiro episódio, a abertura é ele falando, quer dizer, ele pensando sobre isso, né? Ele, se eu não estou enganado, ele está numa sessão de terapia dele e tem um momento que ele tá falando e diz assim, Fuck Society, né? Que é justamente o nome do grupo, né? Como o grupo se identifica como F-Society, e eles estão... e essa questão da SEGA, pra mim, da fonte é mais com a SEGA do que com outra coisa, tá? Até pelo local onde fica a Fuck Society, onde eles se reúnem, né? Que é num parque de diversões abandonado, né? Lá dentro de uma como é que chama? Fliperama. De um fliperama, exatamente. E aí no fliperama tem o F, né? Tem só o F, e aí falta o resto das letras, que seria o nome lá do fliperama, e Society. Então, inclusive o próprio... o nome do grupo deles vem do pensamento dele, e ao mesmo tempo lá naquele local está escrito F Society. Faltam as letras lá para completar o resto do nome do local. Que é uma referência ao Anonymous, né? Que sim, assim, a questão da máscara, de se utilizar uma máscara, de ter essa questão contra a ordem estabelecida, o status quo, né? Me parece uma vinculação bem evidente com a questão do Anonymous, né? Acho que quanto a isso não há dúvida. E a Evil Corp? E a E-Corp? A E-Corp.
A Evil Corp, pra quem... acho que a gente tinha visto isso num site, né, Guilherme? Tu viu isso aí em algum site, que alguém já tinha feito essa ligação, né? Do símbolo da Evil Corp com o símbolo da Dell. Tá? Quem acha que a gente tá viajando, dá uma pesquisada no Google e dá uma olhadinha no símbolo da Dell. Você vai ver que o E da Dell é o E da Evil Corp. O D. Não, o E. O E que é virado. O E que é virado? Sim, exatamente o E. Eu achei que fosse o D. Não. Olha o logo da Dell, tu vai ver que o E é virado, exato. É o E que é virado, isso. Exatamente. E a Evil Corp, ela é uma... Assim, é a mesma fonte, é o mesmo... A representação gráfica é muito parecida. Tá? Então, eu não sei se eles quiseram fazer uma analogia, fazer uma ligação, não uma analogia, fazer uma ligação com a Dell, ou se foi incidental isso. Eu acho que não foi incidental, tá? Eu acho que foi porque é proposital. muito na cara, é muito na cara, assim, que eles copiaram aquele pra questão da máquina da Dell. E a Evil Corp, assim como a Dell, ela atua em várias áreas. Então a Evil Corp é um conglomerado de empresas gigantesco, a tal ponto de conseguir interferir na política econômica do país, né? E do mundo. Né? Tanto é que a queda da Evil Corp, né, leva a uma crise mundial, né, global. Então é uma coisa interessante que eles trazem, né? E será que essa questão da empresa se meter em vários segmentos, né? Empresas que a gente vê como por exemplo, Google, né? Se metendo em vários segmentos da sociedade, em vários tipos de atividades e tal. Será que isso é interessante para a sociedade, né? Será que isso não é uma coisa, um plano diabólico, né? Conforme colocado na série, de alguém que quer tomar o poder econômico no mundo, né? Eu diria que a Evil Corp, ela não... Claro, pode simbolizar a Dell, mas ela não... Ela tem... a natureza das atividades que ela presta é muito mais ampla do que a natureza da Dell, né? Sim. Seria uma mistura, talvez, de várias outras empresas. Eu me lembro daquele livro, O Círculo, que também no futuro existe uma única empresa que domina todas as comunicações, enfim. Então eles teriam redes sociais, eles teriam, no caso a Evil Corp, né? Tem redes sociais, tem bancos, tem lojas, celulares, tudo é deles, né? E essa coisa me parece claro que tá no campo do simbolismo isso, né? Eles quiseram fazer uma coisa simbólica, uma coisa também meio escrachada, e eu diria até que é meio que cômico, né? Você chamar a empresa de Evil, ela é diabólica, o nome dela é do diabo, né? Isso é uma brincadeira, eu acho que eles fazem para deixar bem escrachado que se trata de uma crítica muito brutal ao sistema, ao modelo a esse modelo empresarial de grandes monopólios. Sim. Ou seja, será que um monopólio dessa natureza que reúne tantas atividades assim seria positivo, né? Realmente existe essa questão, mas o Elliot, que é o protagonista da série, né? Ele não está interessado apenas em resolver o mundo, né? No final das contas, é uma vingança pessoal pela morte do pai dele. Né? É um pouco disso. O pai dele morreu por causa que a empresa a Evil Corp tomou uma decisão que se interessou mais pela questão econômica, né? Do que pela vida das pessoas que estavam ali envolvidas. Assim como o pai ou a mãe da amiga dele, né? Da colega dele. Isso. Como é que é o nome dela? Angela. A Angela, que é a... Angela Moss... Deixa eu ver aqui. Ela mesma, a Angela, tá? Da amiga dele que perdeu a mãe na mesma situação. Isso. Então, aí a motivação dela para se juntar depois, né, nesse mesmo... Na verdade, a Angela queria a justiça através da justiça. Já através dos meios legais, né? Já o Elliot queria usar essa outra forma, esse recurso que ele tinha para se vingar, né, no final das contas. Então, eu não sei se tem tanto uma preocupação social aí, ou se é algo meramente pessoal, né? Uma vingança pessoal com relação a Evil Corp, né? Pela morte do pai dele. Então...
Sabe que essa questão também, eu acho que a série demonstra um pouco a quebra de um contrato social, que é um pouco do que a gente falou lá no episódio 90 sobre hacktivismo. Sim. E que é um problema fundamental do hacktivismo e um problema fundamental do hacking e a sua ligação com o direito. Um Estado de direito te coloca meios para tu resolver os conflitos, né? Meios judiciais, ou seja, você tem o Estado, você tem o Poder Judiciário, você tem a polícia, você tem todo um aparato ali para resolver os problemas que se desviam do fim ótimo do Estado lá, que é o bem de todos. Agora, a pergunta é, por que esse grupo, ou o que legitima esse grupo para ser os salvadores da pátria? O que aconteceria se tu tivesse vários grupos de justiceiros, digamos assim, com uma ética um tanto quanto torta, meio utilitarista até, ou seja, você descumpre algumas regras para um bem comum maior, ou seja, tem certas regras aqui eu não vou cumprir, mas eu tô visando salvar o mundo de um bem, que é do mal, que é essa empresa, né? O que aconteceria se a gente tivesse uma série de hackers justiceiros agindo o tempo inteiro para resolver esse tipo de problema? É uma questão importante, né? E eu recomendo o nosso episódio número 90, que falou sobre hacktivismo. A gente colocou justamente essas questões, né? Como é que funciona o hacktivismo, quais são os eventuais erros que são cometidos e tal, né? Do direito das pessoas protestarem, a gente colocou. Sim. A gente trabalhou bastante esse tema. Desobediência civil. Desobediência civil, exatamente. Essa questão é bem complicada porque essa quebra do contrato social que tu colocas fica bem evidente quando o Elliot fica hackeando todo mundo, né? Ele hackeia as pessoas, as suas contas de e-mail, Facebook, etc. Monta dossiês sobre elas e arquiva esses dossiês nos CDs, que são, né, aqueles DVDs que ele grava lá com o nome de bandas e tal, como se fosse como se ele tivesse de novo, é a tentativa dele controlar o mundo à volta dele. E se autocontrolar também um pouco. E se autocontrolar também. Ele mesmo coloca, ele falando, né, em pensamento, né, que quando ele hackeia alguém é como se se tornasse íntimo naquela pessoa. E aquela coleção de DVDs ali são as pessoas com as quais ele convive de uma maneira torta, entende? Sim. Ele convive através do hacking. É uma coisa... A gente precisava de um psicólogo aqui nesse episódio para nos dar uma mão. Sem dúvida. Mas ele mesmo coloca que aquelas pessoas ali, aqueles DVDs com aquelas informações da vida das pessoas que ele hackeia, é algo que... É como se fossem os amigos dele, como se fossem as pessoas com as quais ele convive. É uma demonstração, uma manifestação de um poder absurdo, né? Imagina você ter o poder de saber tudo sobre todos. Né? À medida em que nessa sociedade distópica... É quase como uma distopia, né? A gente pode dizer a série, porque é um futuro... não é um futuro, é um presente, né? Mas que coloca algumas coisas assim, prevendo um futuro que exista uma empresa como a Evil Corp, que ainda não existe, né? Então, nesse ponto, embora seja no presente, me parece que é uma distopia, uma coisa um tanto, uma visão torta, assim, né? Uma previsão torta da realidade. É interessante que as motivações dele, ele age por vingança, e essa, na própria literatura também, a gente tem uma série de exemplos de pessoas que se vingam, ou de pessoas que se vingam com fins positivos. Dá pra pensar no Robin Hood, ou você pode pensar nos próprios pistoleiros dos bang bangs americanos, do velho oeste americano, onde você tinha uma lei, mas aquela lei não era muito bem seguida, não funcionava, você tinha a figura do xerife e você tinha os pistoleiros, alguns bem criminosos, bem maus, né? Então, e que ressalta bem essa coisa maniqueísta da série, né? São os bonzinhos lutando contra os maus. E o grupo hacker lutando contra uma empresa que se chama Evil. Mas, ao mesmo tempo, mostra as contradições do próprio grupo hacker, que, enfim, descumpre a lei o tempo inteiro, né? No início da segunda temporada, eles invadem a casa de uma advogada da Evil Corp, e montam a base deles dentro da casa invadida, né? Invadida por um hacking. né? A gente pode falar mais adiante sobre o hacking da casa. Sim, as questões mais técnicas daí. Assim, com relação a essa questão dele fazer justiça, né? E já fazendo um link com as questões técnicas, né? O primeiro hacking que aparece na série, na primeira temporada, é de um pedófilo.
Aham. Então, ele hackeia o pedófilo. Na verdade, esse pedófilo ele toma certos cuidados para não ser descoberto. Ele tem... Esse pedófilo é dono do café. No cybercafé, né? No cybercafé. Não, é um café, é um café. É um café, não sei se... Não existe mais cybercafé, né? Sim. Não existe cybercafé. Porque senão tem que chamar cyber tudo, né? Que em todo lugar tem Wi-Fi pra te acessar. Sem Wi-Fi as pessoas não sentam pra jantar. É uma coisa meio mais antiga. Cybercafé já não... Tudo virou cyber. Desculpa pela minha referência. Bom, mas aí esse pedófilo, ele utiliza a rede Tor, né, para manter um site com material envolvendo pornografia infantil, né? E aí o que o Elliot faz é uma coisa bem interessante, que inclusive a própria NSA foi acusada de ter feito, né? Ou de fazer, não só de ter feito, mas de fazer. Que é pegar a rede Tor, que a gente conhece, inclusive a gente tem um episódio sobre o Tor, né? Até pega um número aí, Guilherme. Eu lembro que o título o Tor é só pra criminosos, uma coisa assim. Eu não lembro mais o número do episódio. Mas 79. O 79? E aí em que... O que o Elliot faz para conseguir ver o que essa pessoa está fazendo, muito embora ela esteja fazendo através da rede Tor, né? O Elliot ele toma o controle do nodo de saída da rede Tor que essa pessoa está utilizando para fazer os acessos e fazer as publicações no site com material pornográfico infantil, né? E que é uma técnica que inclusive ia ter no DEFCON, ia ter uma palestra sobre isso, né? Lembra na época bem ali da questão do Snowden e tal? Sim. O pessoal ia fazer uma palestra sobre isso e a palestra foi estranhamente cancelada, né? Que é justamente falar como é que se poderia tirar o anonimato do Tor e tal. E a gente sabe muito bem que o Tor tem esse problema. Se você controla o nodo de saída, você sabe o que está sendo acessado. Você consegue ver o que está sendo acessado. E o Elliot faz justamente isso para conseguir pegar o pedófilo, né, logo no início da série. E lida também com essa questão da moral e do direito ainda, né? Ele agindo por meios internos, assim, para expor um pedófilo. É a primeira cena, é o primeiro episódio. É a primeira cena. Então, a segunda cena, a primeira é da psicólogo, se eu não tô enganado. Ele te conquista ali, né? Ele mostra do que ele é capaz, mas ao mesmo tempo, até porque raramente uma pessoa vai ficar a favor de um pedófilo, não, mesmo pelo amor de Deus. Mesmo que ele tenha sido entregue com a violação da lei. Exatamente, aí que tá. É um ponto muito interessante, né? Ele chama a polícia no final das contas. Ele tem uma conversa com esse pedófilo, né? E o pedófilo acha que ele tá querendo alguma coisa, que ele tá querendo grana, coisa assim, né? E na verdade ele não quer, ele tá fazendo aquilo só pra entregar o cara. Sim. Então ele expõe o cara, ele tem um certo prazer em ver o desespero, o medo, né, do outro que ele pode causar, né? E ele chama a polícia pra a polícia prender o cara, muito embora ele não fique por ali. É um vingador, né? É um vingador. É quase como um Batman. Quase como um Batman. Porque o Batman também tem uma série de problemas psicológicos, sim, né? Sim. A questão da morte dos pais, a relação horrível que ele tem. Ele é um cara rico, né? Sem contar que a voz dele muda quando ele põe a máscara, né? Ah, sim, a voz dele muda quando ele põe a máscara. Darth Vader é mais original nesse sentido. E o Batman também, você pode dizer que ele tem uma dupla personalidade ali, né? O Batman e o Bruce Batman Wayne, com 2 metros de altura e o Bruce Wayne com 1,60. Tem um personagem que é muito emblemático também, que é o Tyrell. Sim. O Tyrell, que é um cara que aparece... a primeira cena, a primeira relação com ele com o Elliot, né? Que depois vai se desenrolar ao longo de toda a primeira temporada e principalmente na segunda, né? Mais intensamente na segunda. Os dois porque o Tyrell some na segunda temporada. Exatamente. Mas essa parte é meio chata, né? Meio cansativa. Essa coisa não aparece. Cadê o cara? Mas assim, os dois se associam, né? No final das contas.
Eles já começam a trabalhar juntos na primeira temporada, mais pra parte mais final, e depois isso se intensifica na segunda, embora o Tyrell não esteja ali presente até o finalzinho, né? Até a parte mais no final da segunda. O Tyrell, ele tem uma discussão bem interessante para quem é da área de TI, né? Com relação ao uso do KDE. Sim. Em que é a primeira interação que ele tem com o Elliot, tá? O Elliot trabalhando, o Tyrell, ele trabalha pra Evil Corp. Eu não lembro mais qual era o cargo dele. Ele era um executivo de TI, assim, mas ele queria assumir o CIO, né? Ele queria ser o CIO da Evil Corp. Sim. Só que ele não era ainda naquele momento. Não era ainda. Ele nem chegou a ser também, no final das contas. Por isso que ele pirou do jeito que ele pirou. Sim. Mas ele chega pro Elliot e vê o Elliot usando o KDE, né? E aí ele mesmo, né, pra estabelecer uma relação com o Elliot, ele mesmo disse que ele usava o Linux e tal. E eu não lembro agora o que ele usava. Ele preferia o Gnome. Ele preferia o Gnome? Entre o Gnome e o KDE. Agora eu não lembro quem que usava o Gnome ou quem que usava o KDE. Não, o KDE o Elliot usava o KDE. Então o Tyrell usava o Gnome. O que é algo bem incompreensível, porque um hacker da natureza do Elliot nunca utilizaria KDE, né? Por que não? Foi uma piada. Tá, eu não entendi essa piada, mas tudo bem. Segue, tudo bem. Tá, vamos lá. Então, o Tyrell tem é um cara da área de TI, ele quer assumir, né, ele quer ser o executivo de TI da Evil Core, né? E ele usa o Elliot como instrumento para atingir esse objetivo dele. Sim. É o grande... Ele utiliza o Elliot como uma ferramenta nesse sentido. E assim como a Evil Corp, que tem um nome claro que é má, né? O próprio Tyrell, isso é uma observação tua, né, Guilherme? Que quando eles fazem questão de demonstrar esse cara é mau na hora que ele para lá pra bater no mendigo. Sim, ele paga pra dar um pau no mendigo. Isso, tem um morador de rua, né? Em que ele chega lá e paga o morador de rua, como dá a entender que ele já fez isso outras vezes. Sim. Que o cara conhecia ele e aquela coisa toda. Sim. E ele põe as luvinhas dele e bate no Mói o cara. Mói, destrói o cara. Então fica bem claro aí mais um personagem com problema psicológico, né? que é o psicopata, que é o Tyrell. Então, além do Elliot que tem seus problemas, o Tyrell também tem os seus problemas. Basta quem assistir prestar um pouco de atenção nos comportamentos que ele tem, vai ver que esse cara tem um sério problema psicológico, né, Guilherme? Sem dúvida, ele é um psicopata, né? E isso me lembrou um pouco essa questão, a função, né, do Tyrell como um motivador, inclusive. Ele mexe muito na trama, né? A ambição dele em chegar a um cargo é algo muito forte. Sim, me lembrou um pouco aquelas peças do Shakespeare. Primeira peça, Otelo, que é uma pessoa com ciúme, né, que move o Otelo a fazer algumas coisas, enfim, alguém que deveria ser promovido e não foi, o Iago, se não me engano, na peça, né, deveria ser promovido e não é, e se vinga com todas as forças contra o Otelo, que seria o cara que deveria tê-lo promovido, né. O que aconteceu com o Tyrell, né? Que é exatamente o que aconteceu com o Tyrell, como, claro que ele é um desequilibrado, a gente poderia dizer que o Iago também no Shakespeare é um desequilibrado, mas é um psicopata, né? Mas o Macbeth também é um cara que começa a matar pessoas para assumir o posto delas, né? Talvez seja a peça mais sangrenta do Shakespeare. E é interessante porque eu acho que teve um pouco essa intenção de buscar esse personagem assim, que é movido pelo ciúme e que faz qualquer coisa. Outra coisa, ele é ajudado pela mulher, que também parece ser um pouco psicopata, assim como o Macbeth também é ajudado pela mulher para fazer alguns assassinatos lá, a Lady Macbeth. Então, eu encontrei esse paralelo que poderia ser feito. Até quando ele vai conversar, né, quando o Kyle Colby, né, que é o cara que foi incriminado pelo Elliot, né, quando cai esse cara, o Tyrell vai conversar com o Philip, que é o cara, que é o dono da Evil Corp, né? Sim. Que é o Philip Price.
E ele marca lá com o Philip Price, ele fica inclusive treinando antes, ou seja, ansioso para conversar com o cara, porque ele vai se apresentar achando que ele é, obviamente, a próxima... A escolha, né? A escolha para ser o novo CIO da Evil Corp. E ele chega lá e o Price simplesmente descarta ele assim, sem dar muita bola para ele. Então ele fica com uma cara de bobo lá e vai embora profundamente irritado, ofendido por não... Né? Ele foi frustrado, assim, extremamente frustrado. E aí ele vai com todas as forças dele tentar, de alguma maneira, chegar onde ele quer chegar. Ou seja, ele tirou um empecilho do meio do caminho, que foi o Colby, né? Então Terry Colby. Como é que é o nome? Terry Colby. O Terry Colby. Ou Colby. Tu lembra? Era Colby, mas não, tudo bem. E aí, ele tira esse cara do caminho dele para chegar ao cargo de CIO. E, no entanto, quando ele vê, ele toma... o plano dele é frustrado porque o Philip descarta ele, assim, sem dar nenhuma atenção para ele. Então ele... E aí acaba assumindo o Scott Knowles, que seria o outro CTO, né? Isso. Chief Technology Officer, que também vai ter um papel importante na medida em que o Tyrell mata a esposa dele, né? Sim. Como um ato máximo, assim, de vingança, né? E tu vê que é bem uma vingança, né? Porque, inclusive, quando naquele jantar que o Tyrell mata a esposa do... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. O Scott Knowles. A esposa do Scott Knowles. Naquele jantar, o Tyrell conversa com a sua esposa. Sharon Knowles é o nome dela. Sharon Knowles, tá. É a morta. E o Tyrell conversa com a sua esposa e a esposa dele diz, dá um jeito nisso, entende? Tipo, ela sabe o que ele vai fazer. Sim. Então ele deveria só ter subido lá na cobertura, lá no terraço do prédio e ter conseguido se aproximar e ter se aproximado da esposa do rival dele, que ele conseguiu de fato. Era o que se esperava, né? Ele conseguiu de fato. Só que na hora ele perde o controle, ou seja, a piração dele, né? Ele perde o controle e se vinga, ou seja, ele descarrega a frustração dele ali e acaba matando a mulher. E o que vai levar com que ele fuja no segundo, né? Inclusive o pessoal chega a tê-lo como suspeito e também o que leva a que ele não seja, enfim, promovido, né? Na verdade ele já não seria promovido, mas aí ele é despedido depois disso. Sim, ele é despedido, exatamente. Vamos ao hack, ao grande hack contra a E-Corp, que talvez seja tudo leva, ou todas as ações que eles fazem, leva a esse hack da Evil Corp, ou seja, eles acabam... É um ransomware, talvez, né? Porque eles cifram todos os dados da empresa de uma forma, inclusive desabilitando backups, de uma forma que a empresa fique absolutamente inoperante e causando um caos, na verdade, mundial, né? Na verdade, uma virada, uma zerada na ordem, inclusive financeira, né? Isso. Eles dão um reset no sistema financeiro. Reset no sistema financeiro. Sim. Te parece factível esse resultado do hack? Claro que a gente tem os aspectos técnicos, a gente já vai falar, mas de uma forma geral, isso é um tanto quanto impossível, tu não acha? Não sei. Não sei. Por que eu digo não sei? Cada vez mais os sistemas estão interligados, cada vez mais a decisão está sendo relegada para Big Data. Tá? E assim, eu acho que não é de todo impossível né, que esse tipo de situação possa vir a ocorrer num futuro. Eu te dou alguns indícios de que isso no futuro pode vir a ser uma possibilidade, né? Em 2013, Guilherme, a conta da Associated Press, do Twitter, foi invadida. E a pessoa que invadiu jogou lá a seguinte notícia, tá? De que o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, né, tinha sido ferido numa explosão na Casa Branca. Ou seja, uma coisa aparentemente... né? Sim, mas assim, tu concorda comigo que daí a isso causar um colapso mundial é uma distância bem grande, Não, né? mas deixa eu ir até o final. Tô te dando um indício de por que isso no futuro será possível, acredito eu. Tá? E o indício é as decisões sendo tomadas de forma cada vez mais automatizada. Tá? E você tendo
Big Data e tudo mais, uns sistemas dependendo dos outros para tomada de decisões automática, né? Se alguém conseguir, de alguma maneira, enganar esse sistema, o que é perfeitamente possível, né? Pode gerar, sim, uma crise mundial, uma crise global a partir de um hacking. E esse exemplo da Associated Press, é óbvio que esse exemplo aqui não consegue criar uma crise global, esse é claro. Mas essa invasão do Twitter da Associated Press em 2013, com essa publicação de uma notícia falsa de que o Barack Obama teria se ferido numa explosão, fez com que sistemas que monitoram de forma automatizada as notícias e inclusive contas de Twitter de meios confiáveis de notícias, né, de empresas de notícias confiáveis, eles, avaliando o que é publicado, tomavam decisões de compra e venda de ações. E por algumas horas, os sistemas que utilizaram essa informação do Twitter da Associated Press começaram a fazer uma série de operações de venda e que mexeu com o mercado. Não gerou uma crise global ou coisa parecida, mas, de fato, interferiu. Um hacking simples como mexer num tweet interferiu, sim, no mercado. Agora, no caso da iCorp, o que eles estão colocando... como tu colocaste, uma situação bem de ransomware mesmo, né? A diferença é que sem o ransom. Não, eles até pediram um dinheiro uma hora ali, lembra que pediram pro CTO levar numa praça, pro Scott mas levar o dinheiro, eles pediram por protesto, entende? Eles pediram pra fazer um protesto, sim, não pediram, sim. Não queriam grana. Pediram pra fazer um protesto, entende? Não era uma coisa que era reversível, dá grana, nós vamos devolver os dados de vocês. Não, eles nem ficaram com a grana, tá? Eles fizeram o próprio CTO lá da Evil Corp levar a grana, jogar a grana no chão, no meio de uma praça lá, e ele mesmo tocar fogo usando uma máscara do Fuck Society. Tá. Né? Então, sim, mas sobre o hack. E aí, então o que eles fizeram foi, no final das contas, né, o ápice do hacking deles foi conseguir destruir os backups da Evil Corp. Eles tiveram que fazer de forma coordenada isso. Destruir os backups da Evil Corp e cifrar todas as informações que a Evil Corp tinha. Senão, se eles tivessem só cifrado sem destruir os backups, eles não teriam conseguido fazer nada. Então, eles destruíram os backups e criptografaram todas as informações da Evil Corp. E a partir daí, a Evil Corp ficou congelada. Ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha como cobrar as dívidas de quem devia para ela. Não sabia mais. Não tinha mais registro de nada, perdeu todas as informações e acesso a vários de seus ativos. E o resultado foi um reset financeiro global por causa do tamanho da Evil Corp. Tu sabe que eu acho que um hack dessa natureza, ele não é impossível, mas ele é muito improvável de acontecer, né? Você detonar uma empresa tão grande assim, né? E conseguir coordenar um ataque tão bem ajustado como eles fizeram, a ponto de invadir o site de backup deles lá para colocar, né, que é o próximo, nas questões técnicas a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que é bastante improvável, embora não seja impossível. Mas isso, na verdade, eu acho que não importa. O que importa é você demonstrar uma possibilidade ou você ampliar, e a arte às vezes faz isso, né? Principalmente a literatura, você coloca uma lupa em cima de uma situação, exagera aquela situação, amplia aquela situação e faz as pessoas pensarem nisso. Então, acho que isso já é suficiente, né? Independente de ser possível, impossível, provável ou improvável, é possível, pelo menos é possível algo perto disso, não talvez causar um impacto mundial, um reset do sistema financeiro mundial, mas é possível você causar danos bem importantes em empresas com hacks. Isso já é uma realidade. Agora, o que me chama a atenção também nessa questão do hack é como eles não se preocupam. Chega um momento que eles queriam até explodir o prédio, lembra? Ou botar fogo no prédio, alguma coisa assim. E o Elliot diz, eu não vou matar ninguém. Né? Que seria um limite moral dele. Mas ao mesmo tempo ele não se importa em acabar com a vida de várias pessoas. O próprio funcionário do bar, que é a moça do FBI, que é a agente do FBI, vai lá comprar café, enfim, o cara tô fechando aqui essa crise, não sei o que, não tem como pagar, não tem dinheiro, não tem como comprar
Ou seja, ele não se importou em, ao resetar o sistema financeiro mundial, deixar pessoas à margem, sem dinheiro, sem poder comprar, sem dinheiro para comprar comida, sem dinheiro para comprar remédio, sem... Né? Você instaurou o caos e moralmente é um tanto controverso, né? Você quer salvar o mundo, mas a custa das vidas das pessoas, é isso, né? Aí poderia entrar no argumento aí de que sim, num primeiro momento vai causar confusão, mas depois as coisas, né, se restabeleceriam de uma maneira melhor. Assim, teria que destruir para poder reconstruir, mas daí eu te digo o seguinte, apesar dessa impossibilidade, da improbabilidade que tu colocas, né? Eu diria nesse momento, pelo menos... Eu não diria nem impossibilidade, porque a gente tem tudo em sistema informatizado. É questão mais de probabilidade mesmo. Isso seria, eu acredito que o grande objetivo, acho que eu poderia dizer isso, que o grande objetivo do movimento Anonymous é provocar esse reset social. Na realidade. Social, você diz? Esse reset da sociedade. Entende? Sim. Em que acabar com essas cobranças injustas de juros é exatamente o mesmo discurso que a gente vê no Fox Society. Mas é pretencioso, é pretencioso, entende? Quem são eles? Quem é o F-Society para dizer que a visão deles de mundo é melhor do que a visão de mundo dos outros? Na série eles estão mostrando isso, fica bem evidente. É incontestável que a Evil Corp... Claro, mas cada um acha que a sua visão de mundo é a mais adequada, né? Sim, mas você não tem o direito de impô-la para todo mundo, né? Só que ao mesmo tempo... eu tô fazendo meio advogado do diabo aqui. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer assim, não, justamente eu não quero impor a minha, mas ao mesmo tempo eu não quero que me imponham a do outro, entende? Você chega no impasse, né? Ele chega no impasse e aí tu tem o conflito, que é o conflito que a gente vê na série, né? Antes da gente ir para as questões mais técnicas, Vinícius, eles falam sobre o Bitcoin, né? E uma das respostas a esse hack, e eles até num determinado momento gostam que o hack tenha ocorrido, o CEO da empresa, o Philip, chega e diz, não, eles vão criar uma moeda virtual deles, que seria algo como um Bitcoin, só que um Bitcoin centralizado, ou seja, mantido por eles, que seria o sonho de qualquer instituição financeira ter uma nova moeda mundial. E essa questão da nova moeda mundial é uma sacada, eu achei muito inteligente, porque lida com uma oposição ao Bitcoin, porque ele é descentralizado, não pode ser controlado, e seria uma forma da empresa se reerguer e salvar o sistema mundial, claro, ganhando de novo um controle, né? Não só ganhando de novo, mas tendo o controle maior do que ele tinha antes com uma moeda eletrônica que eles têm o controle total. E uma coisa que muito legal tu ter lembrado disso, porque para tentar fazer essa moeda da Evil Corp ir adiante, ele vai conversar com um congressista, o Philip. Sim. E ele coloca o seguinte, olha, toca esse nosso negócio adiante e o que tu quiser de rastreamento, informação de quem fez o quê, eu te dou tudo isso. Né? Eu te dou tudo isso, vai ser bom para nós dois. A empresa Evil Corp se restabelece e eu te dou todas as informações que tu quiser, ou seja, não tem mais o anonimato que tem com o Bitcoin. Né? Então, ele oferece para o Estado ali, concretizado num congressista, né? A opção de, te dou todas as informações que tu quer e eu fico, né? E tu me deixa operar como sendo a moeda única, né? O digital oficial, né? Única. Sim. Seria um ganha-ganha ali. Seria um ganha-ganha. E se você vê, você lembra daquela da CPI do cybercrime, em que se discutiu justamente isso, um dos problemas que se colocava lá era que o Bitcoin é anônimo. E que isso é um problema para a investigação, sem dúvida nenhuma. Assim como o dinheiro vivo é um problema para a investigação, porque ele é anônimo. Sim. E a ideia do dinheiro digital é ele ser idêntico ao dinheiro vivo, né? Sim. Ter o mesmo anonimato. Muito embora, para quem conhece um pouquinho de Bitcoin, sabe que o Bitcoin não é tão anônimo assim quanto é de fato o dinheiro. Né? Então, mesmo o Bitcoin não é assim 100% anônimo. Né? E então a gente vê bem essa questão da balança, né, no caso lá nos Estados Unidos, né, o Estado querendo ter mais informação a respeito do que as pessoas estão fazendo
e tem uma empresa oferecendo uma saída que é, olha, adota minha moeda digital aqui como única, como oficial, eu ganho grana com isso. Que ampliaria a vigilância sobre as pessoas. Exatamente. Vinícius, vamos para as questões técnicas mais finalmente. Eu devo te dizer, eu tô sendo o cara do contra, né? Primeiro eu disse naquele episódio que eu não tinha visto e não tinha gostado e mordi a língua, porque agora que eu vi eu gostei muito da série. Eu acho que as questões técnicas, como eu disse, já disse aqui hoje, elas têm sim uma relevância, porque para quem entende a gente consegue ver que elas são absolutamente fiéis. Inclusive tem um episódio extra, né? Foi até o Assolini que nos passou, um abraço aqui para Assolini, que mostra esses bastidores técnicos, ou seja, eles têm uma forte de uma consultoria nisso, e dá para se ver porque é muito fiel. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguns clichês, assim, e ao mesmo tempo, para quem não entende, não faz sentido nenhum. Como eu disse, a minha esposa vendo, para ela não faz diferença se o cara abre uma tela que é exatamente igual a um terminal do Linux ou é um terminal inventado por eles para fazer algumas coisas. Então tem, mas ao mesmo tempo não tem. Tem essa questão dos clichês. Uma coisa que me chamou a atenção é que num determinado momento também, a E-Corp, logo nos primeiros episódios, o Tyrell oferece um emprego pro Elliot. Mas a coisa não vai adiante. O Elliot, talvez não querendo trabalhar lá, alega uma cláusula de anticompetição, né, do contrato entre a prestadora de serviços de segurança e a E-Corp, ou seja, eles levam a sério os contratos, né, aparentemente essa cláusula de anticompetição. Mas ali que acho que impediria. Mas ali foi uma coisa que simples, só porque ele não queria, ele usou, senão ele não que ele respeite o contrato. E a Evil Corp daquele tamanho poderia, se fosse o caso, comprar a empresa compra, né? Mas ao mesmo tempo é interessante porque tem, entre tantos aspectos jurídicos que tem, seja pelo cometimento de crimes, seja por citar leis americanas, o Computer Fraud and Abuse Act, que eles citam exatamente o nome, mas tem essa questão contratual de uma cláusula de anticompetição, que é uma questão técnica jurídica aí no caso, né? Mas e as questões mais técnicas? O que tu separou para nós, Vinícius? Tá, finally. O que a gente tem? Assim, primeiro, eles tiveram a consultoria de várias pessoas da área de segurança da informação, inclusive pessoas diretamente ligadas ao DEFCON, o criador do DEFCON, tá? E, inclusive, eu recomendo que vocês procurem esse episódio extra que teve entre a primeira temporada e a segunda temporada, tá? Não é bem um episódio extra, é um mini documentário, tá? Que foi apresentado entre a primeira e a segunda temporada. E aí, nesse episódio, nesse mini documentário, eles explicam como é que se deu essa consultoria, tá? Mas então fica aí a recomendação para quem quiser ir lá assistir, tá? Que é interessante. Então eles se preocuparam sim em fazer a coisa, em criar as telas dos hackings, tá? Todas as telas foram revisadas, as telas que aparecem com os comandos, os resultados de comandos, elas foram revisadas por essas pessoas que deram consultoria, por esses especialistas. Então não a priori não é para ter nenhuma grande bobagem nas telas, como a gente costumava ver em outros filmes, que a gente dava a pausa lá para ver o que estava na tela. Até vale a pena para quem conhece ir assistindo o Mr. Robot e dando pausa para ver o que está na tela, vai ver que as coisas realmente fazem sentido. Tá? Tá bom que os hackings são acelerados, né? Então, com relação à quebra de senha, muitas vezes, ou seja, tem um dos ataques lá que o Elliot faz, que é um clássico. Ele obtém os arquivos cifrados, né? Ele utiliza uma vulnerabilidade lá para obter as senhas cifradas, e ele usa o John the Ripper, que é um quebrador de senha, né? Por força bruta, que a gente utilizou com ataque adicionário para fazer a quebra da senha. Tá? Então ele é bem interessante a gente ver ele fazendo essas coisas, muito embora a velocidade seja acelerada. Tá? Sim, por uma questão dramática, senão você ficaria 12 horas olhando o episódio ele quebrando a senha. Né? Isso, exatamente. Uma coisa curiosa é que ele usa o Nano e não o VI.
Eu não sei, tá? As pessoas que eu conheço que são mais relacionadas a essa questão de hacking e tal, normalmente usam VI. Não Nano, mas tudo bem. Sim. Tá. O Nano em geral, o pessoal que usa o Nano vai ficar bravo comigo, né? Vai falar, geral, em geral é usado pelo pessoal mais iniciante, assim, né? Porque ele é mais fácil de o VI é um pouquinho mais chato. É mais difícil. Se tu não sabe os atalhos e tal, o VI é um pouquinho mais chato. Eu não uso. Bom, ele usa o clássico da antena de Pringles, né? A antena de Pringles já fazem certamente mais de 10 anos que a gente tem a história da antena de Pringles. Certamente, a gente está em 2016, eu lembro de 2000 por ali, a gente começou a brincar com isso. Então já fazem praticamente 16 anos essa história da antena de Pringles, mas ela continua valendo, as frequências continuam as mesmas, né? Funciona igual. Outras coisas bem interessantes que a gente utiliza, que fazem parte do dia a dia da segurança da informação, né? É a questão do rootkit. A primeira invasão que houve e que começou a tirar tudo do ar, que envolveu um denial of service, né? Envolveu a instalação de um rootkit nos servidores da Evil Corp, que eram monitorados pela Allsafe, na empresa onde o Elliot trabalhava, né, e onde a Angela também trabalhava. E esse rootkit, ele encontra esse rootkit depois de passado já o problema do denial of service, né, que eles conseguem parar e estabelecer o serviço, e ele encontra um rootkit instalado no servidor. Um rootkit, para quem não está familiarizado com o que é um conjunto de softwares que a gente instala num servidor após invadido. A gente não, que é o atacante instala. Para que você não consiga encontrar os processos do atacante, encontrar quais são as portas de rede que ele está utilizando, encontrar os arquivos do atacante no servidor. Então ele torna invisível, digamos assim, essas ações do atacante dentro do servidor que ele invadiu. E ele acaba encontrando isso. Né? Ele encontra o rootkit e decide mantê-lo lá. E aí claro, porque ele fazia parte do plano da coisa, era a dupla personalidade dele trabalhando ali. Depois você descobre que era ele mesmo que tinha feito aquilo. Ele mesmo fez o esquema. Então, na verdade, acho que foi a irmã dele que desenvolveu aquele rootkit, se eu não estou enganado. Isso, mas estava dentro do grupo. Sim, estava junto com ele, claro, exatamente. Era ele, né, criando a ideia de que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele mantém o rootkit ali. Isso é extremamente comum em invasões de servidores, tá? A instalação de um rootkit. Uma outra situação que inclusive a gente comentou lá no início do Segurança Legal, que a gente tratou no episódio 44, Fentocell e suas vulnerabilidades, em que eles instalam uma célula, ou seja, uma antena de celular, para ser mais claro, né? Uma radiobase, uma RB, tá? Que é como se chama tecnicamente aí no sistema de telefonia. Então eles fizeram uma RB falsa dentro do FBI, e aí a questão da segurança física do FBI, né, que meio forçado talvez que tu colocou, né, Guilherme? Eles terem conseguido entrar no FBI e instalar num cantinho lá que, vou dizer, era uma bagunça de cabo lá e tal. É que na verdade o FBI estava instalado no prédio da E-Corp, né, da Evil Corp. Sim, em razão das investigações. Em razão dos hacks e tal, mas mesmo assim, que zona. A questão da segurança física, nisso eles não fizeram algo tão real assim, eu não imagino. Não sei, né, Guilherme? Não sei, cara. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é a gente nunca imaginar que a segurança de uma empresa é boa só porque ela é grande. É verdade. Porque não, né, a gente se decepciona muitas vezes. Não seria uma empresa, seria o FBI. Mas não sei, cara, não sei. Tudo bem. Mas sim, o FBI deveria ter mais segurança ali, não deveria ter aquela zona de cabo que tinha, que ela foi mexer, que a Angela foi fazer a instalação dessa Fentocell. E ela instalou essa Fentocell, essa estação rádio base, dentro do FBI, e aí o que acontecia? Sinal mais forte, os celulares se associavam àquela ERB, e eles conseguiam então monitorar as ligações e as mensagens SMS, esse tipo de coisa. Então, é um outro hacking que sim é possível, tá? E, inclusive existe o Stingray, que é um equipamento feito para esse tipo de monitoramento, tá? Justamente para fazer esse ataque. Vocês podem procurar por Stingray. Tá? Nos Estados Unidos até as forças policiais lá têm sido criticadas por estar usando toda hora esse negócio, que basicamente você liga esse equipamento e você faz com os celulares próximos, se associem à sua antena. Tá?
Inclusive, tem várias formas de se fazer isso. Você pode criar uma dessas. Aqui no Brasil seria ilegal porque isso é controlado pela Anatel. Bom, e nos Estados Unidos também seria ilegal, né? Mas tudo bem, tem um monte de empresa lá que faz isso para estudar e tal. Então, isso é bem possível, tá? E te diria, não precisava nem estar dentro do prédio, tá? Poderia ser próximo do prédio. Então, eles não precisavam ter feito aquela invasão. Poderia ser próximo do prédio. Sim, no andar de baixo. E tem inclusive um caso que eu já vi na internet, uma situação real, tá? O cara fez como prova de conceito, ele fez um Stingray, né? Um ataque desses usando um drone. Ah, interessante. Tá. Então ele tem um drone femtocel. Sim. E ele coloca onde ele quer. Então, um prédio alto, ele leva o drone até lá em cima. Então, bem interessante. Poderiam ter feito algo assim, né? Poderiam seria mais legal drone, ainda. Né? Tá? Seria mais legal, do que só entrar lá e ligar o equipamento. Eles usaram bastante engenharia social. Tá? Bastante engenharia social. O próprio Elliot, para descobrir a senha de um colaborador lá, ele liga para a pessoa e, se não estou enganado, até um policial, tá? Depois que, na verdade, ele tenta fazer um ataque, o ataque não funciona, aí ele parte para a engenharia social, né? O ataque que ele tenta fazer é infectar o computador da polícia, né? Um computador da polícia para conseguir entrar dentro da rede da polícia. E como é que ele faz isso? O clássico perder pendrive no estacionamento. Ou seja, ele pegou pendrives, embora no filme tá meio forçado, tá? Porque sim, ela fica jogando um monte. Meu Deus do céu, cara, a irmã dele fica metendo a mão quase num saco de pendrive jogando pra cima como se fosse brinquedo em festa de criança. Sabe aqueles brinquedinhos? Sim. Não tem muito sentido, né? Tu perde perto do carro de alguém ou coisa parecida, e a esperança é que essa pessoa pegue esse pendrive e conecte no computador dela para ver o que tem. Exatamente que o policial que encontrou um dos pendrives, não sei como ele achou só um, né? Ele encontrou um dos pendrives, ele chegou no trabalho, sentou na frente da mesa dele e espetou o pendrive na máquina. No que ele fez isso, ele foi abrindo lá um esquema de cupom que tinha um programa, ele executou o programa que tinha no pendrive, que ia dar algumas vantagens para ele, com relação à música e tal, e de repente o antivírus alerta que se trata de um malware. Então o policial, quando ele se dá conta que é um malware, na hora ele se apavora e arranca o pendrive da máquina e tira a máquina da rede. Tá? Ele se dá conta da bobagem que ele fez e olha o receio que ele tem de ser responsabilizado, né? Isso é uma coisa bem interessante. A preocupação que ele tem de ser responsabilizado. Isso fica bem claro quando ele olha para os lados, assim, para ver se alguém viu o que ele fez. Porque, pelo visto, isso é grave. Ele tem infectado o computador da polícia. Esse ataque não tendo funcionado, aí o Elliot passa para a engenharia social. Que ele liga para um policial para verificar, diz que está verificando as perguntas de segurança dele e tal, não sei o quê. E o policial responde para ele. E aí ele usa a resposta do policial para invadir a conta. Tá? Ou seja, aí é um ataque de engenharia social. Primeiro ele tenta... A questão do pendrive também é engenharia social, tá? De ele perder o pendrive, a pessoa pegar o pendrive e colocar no computador. Mas isso não funcionando, ele parte para um ataque mais direto, ou seja, em que ele interage com alguém do alvo dele. Falando em interação, a gente tem uma situação idêntica no que aconteceu ao ataque ao Safe, em que em que o namorado da Angela, ele foi chantageado para infectar a rede da AllSafe, né, também com malware, né? E aí, mas como é que isso se deu? E é a parte interessante. Engenharia social, de novo, presente aí. Tá o cara na esquina vendendo o CD com as músicas dele. Né? Então, ele insiste, tá lá vendendo, que compra para ajudar, não sei o que e tal. E até o cara aceita para ajudar e diz, só vou, se for bom, eu vou divulgar, tá? E aí ele leva o CD, coloca no seu computador em casa e o CD simplesmente não funciona. O velho não acontece nada. Eu botei aqui e não aconteceu nada. Eu cliquei no arquivo, abri uma telinha preta e sumiu. Não aconteceu nada. E nesse momento, então, ele instala um malware, no caso um backdoor na sua máquina pessoal, e que esse atacante faz
é monitorar, é acionar a câmera, gravar a namorada dele nua. Né, e pegar provas de que ele estava traindo a namorada dele e aquela coisa toda. Né? Ele utiliza isso, então, o atacante utiliza isso para chantageá-lo e fazer com que ele infecte a rede da AllSafe. Né? Isso foi... Então, rede social é uma coisa que estava sendo utilizada direto e aparece quase o tempo todo na série. Outras coisas que ele utilizou, eu já tinha comentado, então não vou entrar aqui, a questão da senha que ele baixa para quebrar com o John the Ripper. Ele utiliza o Shell Shock, né, que é uma vulnerabilidade que já de algum tempo, eu não lembro agora, já faz mais de ano com certeza. Sim. E ele comenta que a empresa não aplica patches há não sei quanto tempo, então tem vulnerabilidades já conhecidas que não foram corrigidas. Isso é o comum, né? A gente ainda encontra a máquina por aí com vulnerabilidades que já foram corrigidas há anos, né? Foi divulgado em 24 de setembro de 2014. 2014. Então é uma situação real. A gente encontra vários servidores por aí com problemas que já foram resolvidos há anos atrás. Sim. Então, esse descuido com relação a patches e atualizações não é algo incomum. Pelo contrário, é bem comum. Uma outra sacada dele que eu achei muito interessante e é algo que já há alguns anos se fala, tu pega um access point pequenininho, liga na rede, escondido na rede da empresa e tu acessa a rede da empresa. Ele faz uma coisa que é bem interessante, ele pega um Raspberry, que é um computador compacto, né? Daqueles voltados para desenvolvimento de internet das coisas e tal. E o que ele faz com esse computador é instalá-lo atrás de um sistema de controle de ar-condicionado, na rede da empresa, e usa esse computador com uma VPN como ponto de entrada para dentro da rede da empresa. Então, só para quem não entende claramente como isso poderia acontecer, você imagina que eu tenho um computadorzinho que cabe na minha mão, eu tenho um aqui na minha mão com um Linux instalado. É do tamanho de uma carteira de cigarro. Exatamente. E ele tem... A gente coloca dentro um servidor de VPN ou um cliente de VPN, mais comum é cliente, e aí você leva isso para dentro de uma rede que você quer entrar. Você entra, liga esse equipamento escondido em algum lugar na rede, e esse equipamento, ao se ligar, né, ao ser ligado, ele procura acesso à internet para estabelecer a VPN dele por alguma porta que o Firewall não esteja controlando ou bloqueando, o Firewall da empresa. E aí, uma vez que ele estabeleceu essa VPN, aí é uma via de duas mãos. Aí o atacante consegue utilizar esse canal de comunicação para acessar o que quiser dentro da rede interna onde aquele equipamento está instalado. Sim. Então, a utilização disso foi bem interessante, a sacada é boa, de fato é algo que se faz mesmo. Mas tem um problema aí, né? Qual? O fato da rede que controla o sistema de temperatura está ligada na rede, em toda a rede, né? Ela não tá separada das outras redes, parece. Né? Assim, porque eles invadem outras coisas também por meio dessa rede. Né? Na verdade, o que eles não precisavam invadir mais nada, porque o que eles queriam era controlar justamente a temperatura. Eles queriam acabar com o sistema de refrigeração para destruir as fitas de backup. Então, eles não precisariam sair daquela rede ali, a priori. Sim. Porque justamente aquela rede era a rede de controle do sistema de refrigeração. Sim. Então, mas ela sai para a internet, é isso, né? Ela sai para a internet. Ela tem saída para a internet, a rede. Esse é um problema. Esse é um problema. Se é uma coisa tão crítica assim, você não coloca assim acessível na internet. Sim, a rede interna lá e deu, né? Só que foi o que fizeram, tá? É claro que ele poderia ainda, ou seja, é tranquilo se adaptar. Eu mesmo tenho alguns desses módulos aqui. Você adaptar um módulozinho de telefone celular no Raspberry. E aí você faria a conexão via telefonia celular. Via um 3G, 4G. Sim. Tá, e aí você não você cria o acesso à internet dentro da rede da empresa. Isso isso é bem tranquilo de fazer. Inclusive você tem módulos pro Raspberry para botar um chip nele, né? Tem alguns módulos específicos, mas eu tenho um módulo genérico, digamos assim, que ele é bem compacto, tu usa com qualquer coisa, né? E dá para colocar dentro da caixa junto com o Raspberry sem ter que botar nada a mais, talvez uma antena pro lado de fora. Sim. E para por aí.
Por fim, Guilherme, os últimos ataques que eles colocam, o último ataque que é bem interessante é o da casa inteligente pirando, enlouquecendo. Tudo interligado, então o atacante tem controle de tudo, então ar-condicionado, TV, som, alarme, e eles usam isso para expulsar a pessoa de dentro da própria casa. Tá? Tem ainda uma referência ao Silk Road, né? Com relação ao Marketplace lá, que ele tem na Redditor, daquela fantasia dele de quando ele está preso. Sim, né? sim. Que também tem esse envolvimento, que é bem interessante, essa referência ao Silk Road. E por fim, Guilherme, a última coisa que eu queria comentar é com relação à facilidade com que ele incriminou o Colby, o Terry Colby, lá no começo, em que ele, ao apresentar as evidências do ataque de Denial of Service, que foi o primeiro ataque que aconteceu à Evil Corp na série, ele troca o IP da origem do ataque pelo IP que pertenceria ao Colby, ao Terry Colby. E aí ele, de uma forma, pra mim, fácil demais, tá? Aquele receio de que o pessoal acha que o IP prova que alguém é alguém, de fato. Sim. Aquele sonho aí de se investigar quando a coisa dessa forma, quando na verdade não é assim. Sim. E ali na série, pra mim, eles forçaram um pouco a barra, porque bastou botar o IP do Colby que o Colby foi preso. Eles sabiam qual era o IP do Colby. Claro, eles eram a empresa que prestava o serviço de segurança, né? Na verdade, foi passado pra ele, né? Foi passado por ele, ó, coloca este IP aqui lá no lugar. Que incriminaria o Colby. Que incriminaria o Colby. Ou seja, o Colby ia sair do caminho do Tyrell. Claro que essa fé cega no log é uma coisa interessante, porque em grande parte dos processos que a gente vê, o próprio judiciário e as partes nem contestam, né, a questão do IP, nem se chega, ou nunca se chega a abordar o fato de que um arquivo de log, dependendo da situação, ele não tem fé pública nenhuma. Inclusive, a pessoa que tem a posse do arquivo ou tem o controle do arquivo, ela pode ser uma parte interessada e pode alterar o próprio log, né? Sim, sem dúvida. Então, é algo que não deveria ter tanta credibilidade, né? Porque ele não tem a garantia de integridade, o log, né? Guilherme, e um outro aspecto muito interessante, que não está ligado a esses aspectos mais técnicos de invasão, propriamente dita, né? Mas de novo da realidade para dentro, né, do cinema, né, da ficção, a questão de um Estado, né, no caso aí a China, envolvido nos ataques, né? Coisas que a gente sabe que são ditas claramente que estão acontecendo hoje em dia, né? Os hackers chineses atacando empresas americanas, o governo americano, o governo russo deixando os hackers livres para fazer o que quiserem, né? Para atacarem né, empresas americanas, o governo americano e por aí vai, que é a tal da cyberguerra, né? E isso no Mr. Robot tá colocado de uma maneira bem interessante, que é aquele o ministro Zhang. Zhang, sim. Que ele é no papel, ou seja, na personalidade masculina. Homem dele, masculina. Ele é um ministro, né? Ele é da China, responsável pela cibersegurança. E quando ele se traveste, né? Ele assume uma identidade feminina e uma identidade feminina que está ligada ao grupo de hackers Dark Army, que está envolvido nessa trama toda de uma maneira que a gente não inimaginável. Porque eles ajudam desde o Elliot e o grupo dele e estão envolvidos, né, no lado Estado da coisa, né, o Zhang, né, que no caso é a White Rose no Dark Army, né? O ministro Zhang, ele está envolvido diretamente com o Philip Price, que é o dono, o diretor do CEO da Evil Corp. Da Evil Corp. E, inclusive, no final da primeira temporada, tem um diálogo muito interessante entre esses dois. Né? Logo no final, que você percebe o nível de relação que essas duas pessoas têm. Então, é muito interessante que o Zhang, ele joga pelos dois lados, né? Ele tanto vai... Tanto ele tem o interesse do Estado, né, no caso da China, com relação a Evil Corp, e ao mesmo tempo ele
é o grande controlador, ou ela, no caso, né? Quando ele assume a personalidade da White Rose, é o grande... é o cabeça, né, num grupo de hackers muito sério, pelo que a gente vê na série, o pessoal comentando. Ele é bem... É um grupo perigoso, é um grupo com o qual tu não brinca, né? Sim, ele é mais violento, inclusive. É um grupo poderoso. Então ele é o cabeça desse grupo, né? Então ele joga nesses dois lados aí do que tá acontecendo ali na trama, né? E tem outra, né? O que mostra que nesse jogo empresarial, né? Nessa distopia recente aí que ele tá colocando, de tu teres empresas que são mais fortes do que estados. Esses conchavos, eles desconhecem os estados, né? Não é uma coisa de estado, não é um projeto de poder de um estado. É um projeto de poder de uma empresa ou de uma empresa e de um grupo hacker que vai contra os estados, os limites do próprio estado, né? Sim. Tanto que no final da segunda temporada, nos episódios finais da segunda temporada, o grupo do FBI que vai até a China... ele é metralhado, é o que tudo indica, né? Pelo pessoal da Dark Army. Exatamente. Né? Ou seja, eles chegam ao ponto de... E essa dualidade do Zhang e da White Rose, que me chamou a atenção, eu tava lendo aqui, tem uma wiki, a gente vai deixar a wiki do Mr. Robot. A gente tentou não procurar quase nada fora, assim, né? Não ler nada sobre a série, para que a gente pudesse ter uma opinião mais realmente nossa, assim, uma coisa... Sim. Ainda que errada... eventualmente errada, né? Ainda eventualmente errada, mas pelo menos é nossa. Que fosse mais genuína, né? Sim. Mas a gente pegou essa wiki aqui mais pra ver o nome dos personagens aqui, que a gente não anotou muito a questão dos nomes, e essa wiki nos ajudou a nos localizar, né? Então ele coloca no mesmo... Eu tava usando o IMDb aqui. Também é uma boa fonte. E aí ele explica, ele fala um pouco nessa wiki do Zhang e da White Rose, que fala que é um hacker enquanto White Rose e ministro enquanto Zhang, né? Enquanto homem. E essa dualidade de personalidade me chamou a atenção, que é a mesma, claro que de uma forma diferente, né? Sim. Mas é a mesma dualidade de personalidade do Elliot, né? Que o Elliot tem o Elliot e tem o Elliot pai dele, ou Mr. Robot, né? Que ele se enxerga uma coisa meio Clube da Luta, assim, né? Sim. A virada que dá no enredo da série, quando se descobre que ele é o pai dele, é mais ou menos a mesma virada e a mesma sensação que a gente tem quando a gente descobre no Clube da Luta que os dois personagens são a mesma pessoa. Né? A gente não disse que ia ter spoiler do Clube da Luta. Se bem que Clube da Luta é verdade. É lá de 90 e poucos, né? Se não assistiu até agora, azar, spoiler. Acabou com o filme. Não, já é da década de 2000, não é o Clube da Luta? Eu acho que não, hein, cara. 99, cara. Década de 90. Década de 90. 99, E então, eu achei interessante eles chamarem mais uma vez para dualidade, né? Chamar mais uma vez para dupla personalidade e para a mesma pessoa agindo de formas distintas. É tão diferente as intenções da mesma pessoa, Elliot e Zhang, que eles precisam de uma outra personalidade para dar vazão para essas intenções todas. É complexo, né? Por isso que seria interessante a gente ter um psicólogo aqui. O pessoal que tivesse assistido o Mr. Robot para fazer a análise né, dessa parte mais psicológica, né? Quem sabe no futuro, né? Quem sabe? Alguém para avaliar a questão psicológica da TI, que a gente discutiu esses dias, né? Se tiver algum ouvinte aí que queira fazer isso, que tem essa formação, né? Tem essa informação ou que tenha um bom nome para nos indicar a esse respeito. Seria uma coisa interessante analisar a questão psicológica da série, né? Da série e do profissional de TI de uma maneira geral, né? Vinícius, da minha parte, eu acho que era isso. Eu acho que não tem conclusão, né, para isso. A ideia era fazer uma análise descompromissada e também genuína, né, com as nossas observações sobre a série. Generalista, né, porque não tem como a gente... mas geral, claro, né. Vamos esperar agora a terceira temporada, que deve iniciar no segundo semestre do ano que vem. Só no segundo semestre? Parece que sim. Segundo eu vi as previsões, né? Segundo semestre do ano que vem. E isso, ela vem pelo Netflix, né? Você não precisa se preocupar em ter que baixar alguma coisa assim. Ela vai estar no Netflix.
A não E ser era que você isso. não tenha Netflix, aí você tem que se preocupar em baixar. Pois é, ou assinar o Netflix, né? Ou assinar o Netflix. Mas enfim, de minha parte era isso. Eu gostei muito da série, foi legal ter uma primeira visão preconceituosa da série que eu tive e manifestei ela aqui. E é legal você poder mudar de opinião, né? É sempre positivo quando você... Claro, eu poderia ter visto e não ter gostado, mas não foi o caso. Mas é legal mudar, assim, conseguir ver que você estava errado ou que você tinha uma visão preconceituosa de algo. Gostei da série. Recomendo. Quem chegou até aqui já deve ter visto, né? E vamos esperar todos juntos a nova temporada agora para 2017. Perfeito. Então, um grande abraço aos nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima.